Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui para gravar este vídeo, independente de quantas pessoas vão assisti-lo, porque eu sei que no começo não vão ser muitas, mas se uma só pessoa assistir esse vídeo, já é suficiente, toda a honra e glória seja dada a Deus. Antes de começar, eu quero fazer uma oração e depois a gente vai estar entrando na mensagem que eu irei trazer aqui. Então, Senhor Deus, Pai amado, fala conosco, Senhor, nos dá entendimento, nos guia e nos ilumina pelo Teu Espírito Santo. Amém. O texto, ele se encontra em Apocalipse, e eu vou ler o texto e vou explicar depois o contexto, né, de por que eu vou estar trazendo essa mensagem, essa reflexão hoje. E o texto se encontra em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, que é na onde vai estar sobre a primeira carta à igreja de Éfeso. E vai dizer assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, há algum tempo atrás, eu acho que já tem mais de um mês, eu estava conversando com o pastor, o meu antigo pastor na igreja onde eu congregava, e a gente estava conversando, uma conversa muito boa sobre a Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo foi trazendo várias reflexões ali, e conversando com este pastor, a gente entrou no assunto sobre vencer. A gente sabe que no reino de Deus, a matemática divina, a matemática do reino de Deus é diferente das coisas aqui da terra. Então, por exemplo, aqui na terra, o grande é aquele que manda e o pequeno é aquele que serve. Só que no reino de Deus nós sabemos que o grande é aquele que se faz pequeno, o grande é aquele que serve. Então, há muita coisa em relação à humanidade que no reino de Deus ela funciona diferente. Como, por exemplo, a justiça humana não é a mesma que a justiça de Deus. E existe mais uma coisa que no reino de Deus ela é diferente do entendimento que a gente tem sobre ela aqui na terra. E aqui o versículo diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. E aqui na terra nós sabemos que aquele que vence, né, o vencedor, é aquele que chega primeiro. E existe o que chega em primeiro lugar, o que chega em segundo e o que chega em terceiro. Ouro, prata e bronze. E o que chegar primeiro, este é o vencedor. Só que no reino de Deus é diferente. Então, o que vence no reino de Deus não é o que chega primeiro, mas é o que chega até o fim. É o que chega lá, na linha de chegada. Independente se ele chegou primeiro ou se ele chegou por último. Se ele chegou, ele venceu. E existe um versículo que eu quero usar como um paralelo, que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, que diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, em Cristo, nós não somos só vencedores, porque o vencedor ele já é o limite, já é o máximo, né? Ele venceu, ele é o vencedor. Só que em Cristo, nós vamos muito além, nós somos mais do que vencedores. Então, o que é ser mais do que um vencedor? Por exemplo, para pensar, você não entrou no ringue, você não lutou, alguém lutou por você, e o prêmio não fica para a pessoa que lutou, mas para você. Então, por exemplo, Jesus, ele morreu por nós na cruz. Ele venceu o pecado, venceu a morte, ele ressuscitou, e o prêmio não vai para Jesus, vai para nós. A vida eterna é o prêmio, a salvação, a graça. Então, ser mais do que um vencedor, esse é um entendimento de ser mais do que um vencedor. É quando você não lutou, é quando você não fez nada, mas o prêmio, a alegria, o prazer da vitória vem para você. Então, muitas das vezes nas nossas lutas também, não é nós que lutamos, mas Jesus, ele luta por nós. E a vitória fica para nós, sendo que quem concedeu, sendo que quem venceu a luta foi Jesus. Então, por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E também, como eu estava dizendo, ser um vencedor no reino de Deus não é chegar primeiro,
mas chegar até o fim. E a palavra de Deus diz no sermão profético, em Mateus 24, no versículo 13, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E em Mateus 10, 22, diz na parte B do versículo, tem a parte A e a parte B vai dizer o seguinte: aquele que perseverar até o fim, e tem uma palavrinha mais, que dá um sentido mais direto, mais forte, nesse contexto de perseverar até o fim. Então Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Só que Mateus 10:22 na parte B diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente entende que só será salvo aquele que perseverar até o fim. E o que seria perseverar até o fim? Eu tinha um entendimento, antes de eu ter esse novo entendimento, eu entendia de que perseverar até o fim estava se referindo ao fim dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, a grande tribulação. Então aquele que perseverar até o fim, aquele que for morto, perseguido, aquele que não aceitar a marca da besta, aquele que for arrebatado, esse é o que perseverou até o fim. Só que depois Deus me deu um novo entendimento a respeito de perseverar até o fim. E agora eu entendo que perseverar até o fim é perseverar na caminhada com Cristo, a caminhada cristã. E perseverar até o fim é você morrer com Cristo, morrer em Cristo. Mais do que morrer com Cristo, morrer em Cristo. Então Paulo, nós vemos que ele fez isso. Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 4, eu vou abrir aqui, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 vai dizer, Paulo vai dizer a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, nosso justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, nós combatermos o bom combate, terminarmos a carreira e guardarmos a fé, isso é perseverar até o fim. Morrer com Cristo e em Cristo, isso é perseverar até o fim. Perseverar até o fim é perseverar na caminhada cristã até o último dia da nossa vida, porque Jesus ele prometeu que estaria conosco em Mateus, até a consumação dos séculos, até o último dia ele estaria conosco. Então também nós estarmos com ele até o último dia é perseverar até o fim. E mais uma coisa que nós entendemos, que ser vencedor no reino de Deus não é chegar primeiro, mas chegar até o fim, é que existe uma parábola que está em Mateus, se não me engano. Eu vou procurar ela aqui. A parábola que está em Mateus, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Então, aqui nessa parábola vai dizer que um homem, pai de família, saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E aí, a cada hora, ele foi chamando um. Então, veio os que vieram primeiro, mais cedo, depois os que vieram e trabalharam menos porque vieram depois. E, no fim, este homem pagou aos trabalhadores o mesmo valor, sendo que uns trabalharam mais do que outros. Uns chegaram primeiro e outros chegaram depois. E aí eles começaram a murmurar, a falar assim, nossa, esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. E aí o homem respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Ou seja, desde o começo, aquele homem, acordou. Desde o começo, aquele homem ele fez um acordo com esse trabalhador, os que chegaram primeiro, dizendo: este é o tanto que você vai receber. E eles aceitaram. E agora eles estavam reclamando porque os outros trabalharam menos e receberam o mesmo tanto. Só que aí ele vai dizer aqui o seguinte: toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é me lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros são primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, Deus, ele nos chamou para a salvação, para a vida eterna. E não importa quem já chegou há anos e quem vai chegar no último instante de vida,
pessoas que se converteram já há anos, estão caminhando com Cristo, e pessoas que vão se converter ali, vão aceitar Cristo no último instante de vida, antes de morrer. Então, tanto os que vieram antes quanto os que vieram por último, se eles aceitarem a Cristo e receberem Jesus como único Salvador e confessarem que Ele é Senhor, essa pessoa será salva. Então Deus, Ele sendo representado aqui por este pai de família, Ele pode fazer o que quiser do que é dele, porque Ele é Deus. Então, se eu tenho um bem e eu quero fazer o que eu quiser com este bem, eu estou errado? É meu, eu posso fazer o que eu quiser. Então Deus também, a vontade dele, tem um versículo que diz que é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Então não importa quem chegou primeiro, quem chegou por último. O que importa é aquele que vai chegar até o fim. E Deus, este é o dom, isso é o que Deus quer, que todos sejam salvos. Amém? É uma mensagem curta, né, rápida, mas é isso que Deus colocou no meu coração para trazer aqui. É fruto de uma conversa que eu tive, como eu já falei com este pastor há algum tempo. E a Bíblia diz, de graça recebei, de graça dai. Então, se eu recebi para mim esse entendimento, agora eu estou aqui, assim como de graça eu recebi, eu estou de graça repassando este entendimento, este conhecimento para você que está me assistindo. E louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por assistir esse vídeo, por estar até aqui. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, que Ele venha te guardar, te proteger onde quer que você for. Em nome de Jesus, fica na paz, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente.